Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. E com gratidão, nós entramos no seu lar agora. Nós chegamos até você para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Nós acabamos de cantar, agradecemos ao Senhor por ter morrido em nosso lugar. E é ao Senhor nessa noite que nós queremos exaltar. Por isso, convide sua família. Reúna agora você que está em casa. Reúna com os seus, pegue a sua Bíblia. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que muitas pessoas estarão acompanhando conosco. Nós da Primeira Igreja Batista em Trajano de Moraes temos um imenso prazer de estarmos cultuando ao Senhor junto com você. O nosso desejo nessa noite é de que o Senhor seja exaltado e receba toda a nossa gratidão. Temos motivos, não é isso, Vinícius? Para agradecermos a Deus por estarmos cultuando ao Senhor. Amém, sim, são muitos os motivos. Agradecer porque Deus tem dado livramento para nós até aqui. Agradecer porque temos a oportunidade de cultuar e louvar ao nosso Deus, seja através das nossas mídias digitais aí, dos canais da internet, seja nos nossos lares também, reunidos em família. Louvado seja Deus e agradecemos a Ele por essa oportunidade. Vamos orar, irmãos, então, agradecendo ao nosso Deus por isso, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor e louvamos, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. O Senhor tem guardado, sobretudo, Deus, a nossa cidade aqui de Trajano de Moraes. O Senhor tem nos dado esse livramento. Pedimos, Pai, que o Senhor continue com sua mão de poder sobre nós, Pai. Louvado seja o Senhor, porque temos a oportunidade agora de cultuar ao Senhor, de entrar, Deus, nos lares das pessoas, entrar na casa de cada irmão, cada amigo que nos ouve, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos libertado, o Senhor tem nos dado livramento, não tem deixado que o alimento falte à nossa mesa. Então louvamos e oramos agradecidos ao Senhor por isso. Santo é o seu nome, Deus, no nome de Jesus oramos. Amém e amém. Nós somos gratos a Deus porque temos uma cidade acolhedora. E como igreja, nós estamos aqui também para dizer o quanto sentimos a sua falta, o quanto sentimos saudade de nos reunirmos juntos no templo para adorar o Senhor. Mas, queridos, nós temos uma gratidão ao Senhor. Um dia Ele olhou para nós, um dia o Senhor viu em nós aqueles que precisavam ser resgatados pelo seu amor. E Ele não nos deixa morrer no deserto, porque o Senhor está conosco. E nós vamos declarar isso. Celebre ao Senhor nesse momento. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Celebre junto. Louve ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Celebre com a sua família. Você pertence ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem
desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você que tem a sua Bíblia, corre lá, pega, talvez ela já esteja aí com você, perto de você. Essa é uma noite de celebração ao Senhor, queridos, e nós confiamos nele, nós depositamos o nosso coração diante do altar do Senhor. Pegue a sua Bíblia, nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 6. Este é um momento de meditarmos na palavra de Deus, a palavra que nos edifica, que nos abençoa. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 19, a partir do versículo 19 até o versículo 34. Então, você que já pegou a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 34. Nos diz assim a palavra de Deus: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que irão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada do forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que palavra para esse tempo que estamos vivendo. Uma palavra de ânimo, uma palavra de fé,
Uma palavra de que podemos sim descansar, que o Senhor tem cuidado de nós. E o reino do nosso Deus é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino eterno, queridos. Você pode louvar ao Senhor e nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos conforta através dela. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a descansar no Senhor. E o teu reino, Deus, é um reino de amor, de justiça, de paz. E nós queremos louvá-lo, Deus, porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebre conosco. O reino de Deus é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino eterno. Cante conosco, queridos. Louve ao Senhor agora, com todo o teu coração, com todo o teu ser. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Adore ao Senhor, querido. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Nós acabamos de ler isto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, na sua casa, na sua família. Busca o Senhor com todo o teu coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
colocando diante do Senhor, mais uma vez, a nossa cidade, as nossas famílias, colocar diante de Deus todas as autoridades, todos aqueles que estão sendo responsáveis pelo controle, orar por aqueles que precisam nesse tempo do cuidado divino. Então, onde você estiver, pare agora, feche os teus olhos, vamos apresentar ao Senhor a palavra que também iremos ouvir. Senhor, nós queremos nessa noite continuar adorando o Seu nome, declarando, Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Declarar, Deus, que nós confiamos no Senhor. E nessa noite, Pai, mais uma vez, nós nos unimos com os nossos irmãos, orando, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso país, ó Deus, pelo nosso planeta, orando, Senhor Jesus, pelas autoridades constituídas, para que tenham sabedoria vinda do Senhor para governar, administrar. Deus, nós oramos pelos hospitais. Deus, que o Senhor abençoe cada funcionário. Deus, oramos pelas casas de repousos, ó Deus, onde os idosos estão abrigados. Nós oramos para que a graça do Senhor invada esses lugares. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa com graça, Pai, abençoar, ó Deus, os moradores de rua, abençoar, ó Deus, aqueles que estão marginalizados. Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso para nos abençoar. Abençoe cada família, que haja paz nos lares, que haja amor, que haja comunhão, Senhor, que não haja falta de nada, Senhor Jesus. Nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor continue falando através do pastor Rominique aos nossos corações, que a Tua palavra encontre, ó Deus, terra fértil para produzir frutos e que fortaleçam, ó Deus, aquilo que temos vivido nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar prosseguimento, ouvindo agora o recado de Deus aos nossos corações. Prepare o seu coração para aquilo que Deus vai falar através do pastor Rominique, que é o nosso pastor. Seja abençoado. Continue adorando a Deus conosco. Deus nos abençoe. Obrigado, irmã Juliana. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja sobre a sua vida, sobre a sua família. A cada semana que passa, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de isolamento social, um momento de quarentena, a saudade aperta mais em nosso peito. Quero dizer da saudade que estou dos amados irmãos, amadas irmãs em Cristo. Mas que bom podermos trazer a palavra do Senhor ao seu coração, aonde você está nesse momento. Que bom podermos cultuar ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. E nessa noite, eu gostaria que você pudesse refletir sobre o que é mais importante para você, o que é mais precioso para a sua vida. Talvez você diria a sua saúde, a sua família, a sua igreja, o seu emprego. Talvez você diria seu casamento, seus filhos. Talvez você diria Deus. E diante dessas indagações, eu gostaria que você pudesse refletir qual é a sua prioridade. Esse é o tema que nós vamos estar abordando nessa noite. Qual é a prioridade da sua vida? E eu quero convidar você, onde você estiver nesse momento, a abrir sua Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode repetir comigo da sua casa, onde você estiver nesse momento? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir ao Senhor
que Ele fale ao nosso coração, que nós possamos ter os nossos corações agora preparados para ouvirmos a palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos onde você estiver. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados, ó Deus. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela vida da irmã Juliana na direção desse culto, a vida do irmão Gerson, do irmão Vinícius, ó Pai, que direcionaram, ó Deus, a Tua igreja, cada irmão onde estiver, ó Pai, através dos louvores, através da adoração. Obrigado, ó Deus, pela vida da irmã Thaís, ó Pai, através do Ministério de Comunicação. E pedimos, ó Deus, nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao coração de cada irmão, cada irmã que está prestando um culto ao Senhor junto conosco, na sua casa, em qualquer lugar que ele possa estar nesse momento. Senhor, glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém, Senhor. Priorizar. A definição do que é priorizar é aquilo que é mais importante para você. É quando você coloca o seu coração naquilo que você entende que tem mais valor, aquilo que é mais precioso. Suas decisões e suas reações sempre estarão fundamentadas, sempre estarão alicerçadas naquilo que para você é a sua prioridade. Prioridade é a decisão daquilo que vem em primeiro lugar. Eu gostaria que você pudesse guardar no seu coração. Prioridade é a decisão daquilo que vem em primeiro lugar. Mas é muito importante que você e eu venhamos compreender nessa noite que priorizar é compreender que aquilo que nós dizemos, para aquilo que nós fazemos, pode haver um abismo, pode haver uma grande distância entre essas duas coisas, aquilo que se fala e aquilo que se faz. Existem pessoas que dizem que Deus é a prioridade número 1 das suas vidas, mas elas não têm tempo para a palavra do Senhor. O tempo de oração é um tempo escasso. Quando se fala da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, da noiva do Senhor Jesus, ela sempre fica com as sobras. Logo fica evidente que Deus não é a prioridade número 1. Para algumas pessoas, elas dizem que seus filhos são as suas prioridades. Mas, muitas das vezes, o descanso tem primazia. A televisão, o celular, a internet, o entretenimento toma o lugar dos filhos, do tempo que é tão necessário que se coloque na vida de cada criança. Logo, as crianças, os filhos, não têm primazia, não têm prioridade na vida de muitos pais. Para algumas outras pessoas, elas dizem que a prioridade de suas vidas é a sua saúde. Mas infelizmente elas dedicam as suas vidas a comerem aquilo que faz mal, se dedicam a refrigerantes, a doces, hambúrgueres, pizzas, e quando nós podemos ver que a prioridade está no prazer de comer e não na sua saúde em si. Fica evidente diante dessas argumentações que nós colocamos agora que a prioridade é demonstrada através de como você e eu, nós vivemos dia após dia. Aprendemos assim que a maneira como você e eu nós vivemos, evidencia o que é verdadeiramente a prioridade das nossas vidas. Por isso é muito importante que você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo essa mensagem, é muito importante que você compreenda que você precisa determinar as suas prioridades, mas você precisa viver aquilo que você determinou ser prioridade. Sua respiração, sua saúde, sua vida, sua família, tudo que você tem, tudo que você é, nós somos, temos e seremos por causa de Deus. Por isso Deus tem que ser a nossa prioridade de vida. Por isso o texto que nós lemos nessa noite, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Você e eu, nós priorizamos aquilo que nós acreditamos
ser mais valioso. E eu quero convidar você a olhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Diante dessa pandemia que nós estamos passando, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo de diversas maneiras. E uma delas é você e eu, é a humanidade não priorizar o poder financeiro. Irmãos, as viagens cessaram. As férias para as praias paradisíacas foram canceladas. O desemprego tem batido a porta não somente de milhares, mas infelizmente de milhões de pessoas em toda a nossa nação. Nós priorizamos aquilo que nós entendemos ser mais valioso. São os tesouros do nosso coração. Aquilo que para você é mais valioso é aquilo que vai ter primazia, é aquilo que vai estar em primeiro lugar na sua vida, mas não se deixe enganar. Deus, o Senhor Jesus, é o nosso maior tesouro. 1 João capítulo 2, verso 16 e 17 diz: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, e com ele os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. O Senhor precisa ser o maior tesouro do seu coração. O Senhor Jesus precisa ser aquele que tem mais valor, aquele que tem primazia na sua vida, na sua família. Mas em segundo lugar, é importante compreendermos que o nosso coração, ele está cheio daquilo que nós colocamos os nossos olhos. E aí olha o que diz o versículo 22 de Mateus capítulo 6. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Sabemos que nós priorizamos aquilo que nós acreditamos ter mais valor. Por isso devemos ter muito cuidado naquilo que nós colocamos os nossos olhos. O que mais se tem hoje em dia são mentiras contadas como se fossem verdades. Coisas que não têm valor, mas que são vendidas como se fossem ouro, como se fossem pedras preciosas. Não priorize o desejo dos olhos. Isso irá destruir sua vida. Isso irá destruir a sua família. Como acabamos de ler, os desejos dos olhos não procedem de Deus, mas do mundo. Por isso, coloque os seus olhos na luz da palavra de Deus, naquilo que tem valor de verdade, aquilo que não tem preço. A palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Coloque os seus olhos na luz da palavra de Deus. Coloque seus olhos na lâmpada das Sagradas Escrituras, para que você e eu, nós possamos ter um caminho conforme a vontade de Deus, vontade essa que diz as Escrituras, é boa, é perfeita e é agradável para você, para a sua família, para nós desfrutarmos. Priorizar é a decisão daquilo que vem em primeiro lugar. Olha o que diz o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O que a Bíblia está dizendo claramente para você e para mim é que nós não podemos ter dois senhores. Lembre-se,
Um senhor é aquele que domina a sua vida. É aquele do qual você e eu, nós servimos. A Bíblia está dizendo que você e eu, nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos servir a Deus e ao pecado. Nós não podemos servir a Deus e aos desejos deste mundo. Nós somos chamados a vivermos priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Somos chamados a vivermos colocando Deus como primordial para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Tiago capítulo 4, versículo 4 nos desperta, quando nós entendemos que devemos ter somente um Senhor. Ele começa dizendo assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Quando nós colocamos outras prioridades à frente do reino de Deus, à frente da justiça de Deus, nós passamos a servir outro Senhor. Logo nós caminhamos com destino à morte eterna, nós caminhamos para o sofrimento, nós caminhamos ladeira abaixo. E quando o homem ele tenta servir a dois senhores, na verdade ele não serve ao Senhor dos senhores, na verdade ele não serve a Deus, na verdade ele não experimenta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele não experimenta das promessas de Deus para a sua vida. Quem você tem priorizado na sua vida, meu irmão, minha irmã? O que tem tido primazia na sua história? Nós olhamos para a palavra do nosso Deus e ela nos ensina a priorizarmos o seu reino e a sua justiça. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas buscai em primeiro lugar. Essa é uma forte determinação de viver de acordo com essa prioridade. Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Mas pastor, o que é o reino de Deus? Deus tem reinado desde o momento que criou todas as coisas. Quando nós oramos pedindo, em Mateus capítulo 6, que venha o teu reino, significa a submissão voluntária de todas as criaturas ao ungido Rei de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Jesus falando sobre o reino, ele responde aos fariseus em Lucas 17, verso 20, o reino de Deus não vem com visível aparência. No versículo 21, Jesus disse, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino é Jesus reinando no seu coração. É Jesus reinando no meu coração. Você só pode priorizar o reino de Deus quando você entrega a sua vida para Jesus. A minha pergunta para você é: você tem priorizado o reino de Deus na sua vida? Você já se rendeu a Jesus Cristo? Você já reconheceu Jesus Cristo como Senhor, como Rei, como Salvador da sua vida? Ah, meu irmão, minha irmã, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a se render a Ele hoje, a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Lembro-me da história de dois amigos que estavam conversando e um olhou para o outro e ele disse: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar. E um daqueles amigos olhou e disse: então me conte primeiro a boa notícia. E ele disse: a boa notícia é o que o melhor amigo, um grande amigo, morreu. E ele disse: mas como essa pode ser a boa notícia? E aquele outro amigo disse para ele: mas ele morreu no seu lugar. Ele morreu para que você não seja condenado. E ele disse: mas então, qual é a notícia ruim? Qual é a má notícia? Se você não crer nesse amigo, se você não confiar nesse amigo, se você não entregar a sua vida para esse amigo que é Jesus, você já está condenado. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já tem vivido Jesus como prioridade da sua vida? Você já tem buscado esse reino de Deus em primeiro lugar na sua vida?
Você prioriza o reino de Deus quando as suas decisões, quando as suas reações, elas estão de acordo com a vontade do Senhor, quando os seus sonhos buscam glorificar a Deus. Nós somos justificados pela justiça de Cristo. A justiça de Cristo foi colocada sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Por isso, busque em primeiro lugar Jesus Cristo na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E falando sobre justiça, é muito importante você compreender que a justiça é a vontade de Deus revelada. Aquele que é justo, ou seja, o nosso Deus, ele pode determinar o que é a justiça. Quando a Bíblia nos ensina a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é porque a palavra de Deus está ensinando para você e para mim que nós devemos buscar em primeiro lugar a vontade de Deus revelada para você e para mim. Nós devemos buscar obedecer às sagradas Escrituras. Quando cremos em Jesus, quando confiamos em Jesus, a justiça dele, a justiça de Cristo, é colocada sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Nós somos declarados justos, nós somos justificados. Todas as minhas, todas as suas, todas as nossas decisões devem estar de acordo com a prioridade número 1 da nossa vida, que é vivermos para a glória de Deus. O que tem tido primazia, o que tem sido a prioridade da sua vida, meu irmão e minha irmã? É interessante notar que quando nós priorizamos Deus, priorizamos o reino de Deus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós procuramos viver para a glória de Deus Pai, quando nós procuramos viver a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras para a nossa vida, ou seja, a sua justiça, quando assim nós procuramos viver, quando assim nós priorizamos, o texto diz que existem as promessas, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. O texto, ele diz, e todas estas coisas, versículo 33, a parte B, vos serão acrescentadas. Quando você prioriza o reino de Deus e a sua justiça, temos a promessa e a certeza de que ele cuidará de nós. Glória a Deus por isso. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio ao isolamento social, Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando daquele que prioriza Ele na sua vida. Você tem priorizado Deus na sua vida? Olha o que diz as promessas de Deus para nós. Versículo 25, capítulo 6 de Mateus. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. A bênção de priorizarmos Deus em nossa vida é a bênção de não viver preocupado. Tenha paz de saber que o nosso Pai, que o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. E diz a Bíblia que Ele não dorme, diz a Bíblia que Ele não cochila. Deus está atento às suas necessidades, Deus está atento àquilo que você precisa, Deus está atento àquilo que a sua família precisa, Deus está atento àquilo que você e seus filhos precisam. Por isso, priorize Deus na sua vida. Você pode descansar no Senhor, você pode dizer como salmista, aquietai-vos e saber que o Senhor, Ele é Deus. Mas o verso 26 nos mostra mais uma bênção. Observe as aves do céu, que não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O texto está dizendo para você e para mim, meu irmão, Deus, Ele alimenta cotidianamente as aves, os pardais, as rolinhas.
E Deus não vai alimentar você, um servo dele, um filho de Deus, alguém que prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Deus tem poder e Ele está dizendo que Ele vai cuidar de nós. Que bom saber disso. Que bom saber que mesmo quando os homens não têm o controle sobre todas as coisas, Deus continua no controle sobre tudo e sobre todos. Deus, Ele é soberano. E Ele vai fazer o que Ele tem que fazer no tempo dEle, da forma dEle e para a glória dEle. O verso 27 diz que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Um côvado são 44 centímetros, cerca de 2 palmos. Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Nós não podemos ficar mais altos. Nós não podemos acrescentar um côvado em nossa vida se colocarmos elas como linear. Mas o texto está dizendo que se nós não podemos fazer isso, por que nós estamos preocupados? Nós podemos confiar em nosso Deus, nós podemos verdadeiramente descansar no Senhor. Você pode descansar no Senhor quando você prioriza Ele, o reino dEle e a sua justiça. Verso 28. E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Meu irmão, minha irmã, é Deus quem veste os lírios do campo, dizem as Sagradas Escrituras. E diz a palavra do Senhor que nem o homem mais rico da história, que foi Salomão, se vestiu como um deles. E assim Deus veste os lírios do campo, que depois são lançados no forno. E como Deus não vai vestir você, como Deus não vai vestir um filho, alguém que prioriza Ele na sua vida, Deus está cuidando de nós. Essa é uma questão de fé. Essa é uma questão de confiança, essa é uma questão de colocar Deus em primeiro lugar, na minha, na sua, em nossas vidas, e saber que o nosso Pai está cuidando de nós. Mas infelizmente existem pessoas que não têm esse descanso, existem pessoas que não têm esta paz, e o texto nos mostra no versículo 31, verso 32, olha o que diz as Sagradas Escrituras: portanto não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Quem procura essas coisas são as pessoas que não priorizam o Senhor. O texto coloca como os gentios, aqueles que nesse tempo não eram judeus, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, aqueles que não confiavam no Senhor. Mas quando você confia em Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, priorizando o reino de Deus, quando você obedece a palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, a sua justiça, a justiça de Cristo é colocada sobre a sua vida, você é justificado, você se torna um filho de Deus. Lembre-se que o Pai no céu está cuidando de você, e Ele está em você, através do seu Santo Espírito. Glória a Deus por isso. Nós somos o povo que confia no Senhor, nós somos um povo que tem um Pai no céu. Ei, pai e mãe, priorize Deus na sua vida e deixe que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus filhos. O texto termina, versículo 33 e versículo 34. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia nos ensina que o nosso Pai sabe o que a gente precisa. A Bíblia nos ensina que o nosso Pai sabe aquilo que você, que a sua família, meu irmão, minha irmã, que ela necessita. Mas a Bíblia nos ensina a vivermos um dia de cada vez. E no dia de hoje Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim.
A sua parte e a minha parte é priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça. A minha parte e a sua parte é vivermos para a glória de Deus e podermos descansar nele, descansar nas suas promessas. Porque Deus não é um homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele prometeu que Ele vai cuidar de você, é que Ele vai cuidar. Mas a Bíblia nos ensina a priorizarmos a Ele, o reino dEle e a sua justiça. Eu quero terminar perguntando para você: quem você tem priorizado? O que você tem priorizado na sua vida? O que tem tido primazia na sua história? E se não tem sido Deus, se não tem sido Jesus, hoje eu quero convidar você a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Aonde você estiver nesse momento, eu quero convidar você a se render a Jesus. Eu quero convidar você a entregar a sua vida para Cristo, como o único Senhor, Rei e Salvador da sua vida. Aonde você estiver nesse momento, se você já é um servo de Deus, se você é um cristão, se você tem priorizado o reino de Deus, eu quero convidar você a orar. Orar por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E você que ainda não tomou essa decisão, eu quero convidar você, onde você estiver, a render-se ao Senhor, a priorizar o reino de Deus e a sua justiça na sua vida, a entregar a sua vida para Jesus nessa noite. E você que já entregou a sua vida para Jesus, essa palavra é para você também. Eu quero convidar você a descansar no Senhor. Eu quero convidar você a colocar a sua cabeça no travesseiro e poder pegar no sono em paz, porque o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado de nós, e confiarmos nele de todo o nosso coração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Eu quero convidar você, onde você estiver nesse momento, a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos colocar a nossa confiança no Senhor através da oração. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que bom saber que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Que bom saber, Pai, que mesmo em momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando da nossa família, o Senhor está cuidando do nosso lar. Que bom saber, ó Pai, que essas promessas são para nós, essas promessas são para agora, são para hoje. É o Senhor que cuida, ó Pai, daquilo que nós necessitamos. É o Senhor que cuida, ó Pai, daquilo que nós precisamos nos alimentar, da nossa vestimenta, ó Pai. E nós queremos agradecer. Obrigado pelo Teu cuidado. Senhor, nesse momento, ó Pai, pode haver pessoas que estão entregando a vida para Ti, pessoas que estão voltando para o Teu caminho, ó Deus. E, Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor sobre essas vidas, pedimos o cuidado, a graça do Senhor, a graça redentora, a graça salvadora sobre essas vidas, ó Pai, que já os alcançou. Senhor, nós glorificamos o Teu nome e nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque quando nós buscamos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, essas coisas nos são acrescentadas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe as nossas famílias. Nós priorizamos aquilo que acreditamos ser mais valioso. Priorize o reino de Deus e a sua justiça, porque Ele é o nosso maior tesouro. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento, através da instrumentalidade do irmão Vinícius e do irmão Gerson, para a glória do nosso Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de
a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as santas consolações do doce Espírito de Deus esteja sobre nossas vidas, e que juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma semana abençoada debaixo da graça do Senhor. Aleluia.